Quarta-feira, 26 de novembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. No mês da Consciência Negra, nós vamos apresentar uma reportagem especial sobre a disputa de terras entre quilombolas e agricultores do interior de Sertão. Um documentário independente mostra a relação entre o homem e os animais. A gente vai bater um papo com a autora do longa-metragem, Luciana Lullier. O PF Idiomas oferece atendimento para quem quer encaminhar a cidadania italiana. E ainda vamos falar sobre os trabalhos da Seishinoye em Passo Fundo, uma filosofia de vida que nasceu no Japão. Então, continue com a gente porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A UPF Idiomas, em Passo Fundo, está oferecendo assessoria de graça para quem deseja tirar a cidadania italiana. Quem tem mais informações é o jornalista Fábio Eberhardt. Fábio. Thaís, hoje a UPF Idiomas possui 7 cursos de língua, entre eles o italiano. Muitas pessoas que o fazem ou que ficam sabendo podem vir até aqui buscar informações sobre a cidadania italiana. Por isso eu converso agora com o Delmar Palma, ele que é professor aqui na UPF Idiomas e também um dos coordenadores, para saber, Delmar, essa procura para a cidadania italiana está crescente? Sim, está muito crescente, até a gente começou a ter essa parceria com o senhor Enrico Protti, que trabalha justamente com cidadania italiana, devido exatamente ao número de alunos que tem crescido em relação a descendentes de italiano, e lembrando sempre que o nosso curso de italiano não é somente para descendentes de italiano, é para a comunidade em geral, mas várias dessas pessoas, havendo a possibilidade de obter essa cidadania italiana, elas nos procuram e querem saber informações como obter, se podem, como fazer. Então a gente resolveu ter essa parceria com o senhor Henrico, como comentei antes, para que ele possa orientar essas pessoas, dizendo qual a documentação necessária, um atendimento gratuito inicialmente e individual para ver a documentação, ver a possibilidade, enfim, analisar cada caso individualmente. Nós conversávamos anteriormente, mais de 100 pessoas já procuraram por esse serviço, essas informações. Leva-se um tempo, tu que tem acompanhado para... Sim, existe um tempo necessário para todo esse processo, inclusive após a aquisição de toda a documentação, a pessoa que conseguir essa documentação e fizer aqui no Brasil, hoje em torno de 8 a 10 anos para ter a cidadania italiana. Havendo toda essa documentação indo para a Itália, você consegue lá, através de 15, no máximo 2 ou 3 meses, você já está com a cidadania italiana em mãos. Bom, quem estuda aqui na UPF Idiomas e também não estuda, porque o serviço é gratuito, como é que deve proceder? Deve ser feito um agendamento marcado na Secretaria da UPF Idiomas. Esse agendamento, primeiramente, ele é gratuito, depois depende de cada trâmite para o andamento do processo, mas não é somente para os alunos de italiano da UPF Idiomas, é para a comunidade em geral, para todo descendente de italiano que vê a possibilidade de obter a cidadania italiana. Certo. Obrigado, Delmar. Lembrando, o serviço é gratuito, não é necessário estudar aqui na UPF Idiomas, mas é aberto ao público em geral vir buscar as informações. Como nós conversamos, às vezes leva-se alguns anos, mas também pode levar menos se esses documentos já estiverem prontos, já estiverem aí à disposição. O telefone para contato é esse que aparece no vídeo. Thaís. E você já parou para pensar em como foi construída a relação dos homens com os animais ao longo da história humana? Bom, esse foi um dos questionamentos que deu a ideia ao documentário de criação independente feito aqui em Passo Fundo, chamado de
Amor Animal, para falar um pouco mais sobre esse assunto, aliás, assunto que a gente vai ouvir e muito falar nos próximos dias. Nós convidamos a idealizadora deste documentário e também diretora, Luciana Lullier, que em tantas outras vezes esteve aqui para falar de literatura, mas hoje a gente vai falar sobre o documentário. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Como é que surgiu essa ideia de fazer um documentário que trata dessa relação entre o homem e o animal? Surgiu justamente dessas perguntas, da gente se ver em situações, por exemplo, assim, e pensar, puxa vida, como eu gosto desse bichinho, por que eu amo tanto? Ou então pensar assim, por que tem gente que maltrata? Né? Muitas vezes deve ser por ignorância, deve ser por talvez não se dar conta de que aquele outro ser sofre. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar informar, vamos tentar dar voz, né? Sensibilizar as pessoas. Então, foi surgindo, a ideia foi surgindo a partir daí, desses questionamentos, dessas perguntas, assim. E não sei se você concorda, mas a impressão que se tem é que cada vez mais as pessoas estão apegadas a um animal de estimação. Pessoas que antes não tinham, agora o têm em casa. Você concorda com isso? Sim, há uma grande multiplicação de animais de estimação, mas eu acho que há uma grande multiplicação de animais em geral, porque a gente vê muitos nas ruas também. Né? Então, há diferenças entre essas aquisições, adoções, né? Para cada um, acho que representa uma coisa diferente. Com certeza. A gente vai acompanhar, aliás, já estamos acompanhando algumas imagens aí que mostram o documentário que ainda não foi lançado em Passo Fundo. Vamos até ouvir um trechinho do documentário agora. Tomava suco dentro do meu copo, tomava chá na minha caneca. E a gente foi estabelecendo essa relação cada vez mais próxima e de muito um pedaço de pau, até que ele perdeu o olho vítima de espancamento, assim. Olha, a gente fez aí uma breve seleção de alguns trechos que nós vamos acompanhar alguns mais ao longo dessa entrevista. Ele todo foi construído a partir de testemunhos, como esses que a gente ouviu agora, Luciana. Sim, depoimentos de tutores, de psicanalistas. A gente foi tentando ver diversos vieses dentro desse tema. Psicanalistas, historiadores, pessoal da saúde animal, médicos veterinários. Então, o que cada um falava a respeito desses relacionamentos, que não se restringe apenas a animais domésticos, né? Há outros animais aí que entram nessa história que a gente tem. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que ele não havia sido lançado. O documentário, na verdade, já foi lançado. Sim. E a partir de agora, a gente quer saber aonde ele vai parar e de que forma a comunidade vai poder acessá-lo. Bom, a nossa ideia é que as pessoas vejam, né? Então, ele vai estar disponível em diversos meios. A gente fez um pequeno lançamento, mas, enfim, a gente quer que ele seja divulgado e que ele seja visto. Então, ele vai estar na internet, a gente vai, dentro dos próximos dias, ele vai estar disponível. A nossa ideia também é que as escolas o acolham e que usem esse material com os alunos, né, as entidades de proteção. A gente está acompanhando aí novas imagens, Luciana. A gente vai acompanhar aí mais um trechinho de um depoimento de tantos que aparecem aí no documentário. Vamos ouvir mais um trechinho. Pequeno e domesticável. Ele é o animal mais lindo da natureza que a gente pode ter em casa, doméstico. É uma coisa absurda, só que o gato, ele é lindo também porque ele é indômito. Mas elas têm em média 14 mil anos, apesar das representações mais antigas terem até 40 mil. Olha só, são alguns trechos do que tem ao todo nesse documentário de 30 minutos. Quanto tempo de gravação, Luciana? Olha, o tempo em que a gente contactou, conversou com as pessoas, editou, deu mais ou menos um ano. Então foi um trabalho assim que foram diversas estações, as 4 estações. Aliás, gravado pela produtora de Passo Fundo, Filme Journée, também premiada, são nossos parceiros aqui na UPF TV e certamente estão comemorando já o sucesso do lançamento e a multiplicação desse vídeo. Sim. Tem algum telefone de contato que as pessoas interessadas, educadores, por exemplo, possam ter acesso, Luciana? Olha, eu posso dar o nosso telefone, meu telefone pessoal, né, que a gente consegue ver o que as pessoas precisam e dar acesso ao documentário. É 54 8118
5877. Agora fica uma última pergunta. Você tem animais de estimação em casa? Imaginamos que sim, né? Sim. São quantos e quais são eles? Bom, a minha vida inteira, minha história de vida está marcada por essa interlocução com essas outras espécies, né? Já tive gato, cachorro, cavalo, papagaio quando podia. Faltou né? um tucano, né? A gente não, viu aí tem tucano. Mas não, tucano. E atualmente são 2 gatos. Olha só, uma grande companhia. Sim, certamente. Muito obrigada. Sucesso, Luciana. Obrigada. Muito obrigada. Bom, o Integrado UPF segue com inscrições abertas até sexta-feira para 7 cursos técnicos. São cursos nas áreas de alimentos, eletrotécnica, enfermagem, informática, mecânica, radiologia e segurança do trabalho. Ao todo, estão sendo oferecidas 40 vagas para cada um dos cursos. Inscrições podem ser feitas no endereço upf.br/integrado. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a filosofia de vida do Seixinoye, como ela funciona aqui em Passo Fundo. E ainda, no mês da consciência negra, vamos mostrar uma reportagem especial sobre a disputa de terras entre negros e agricultores, bem pertinho de Passo Fundo, no município de Sertão. A gente já volta.